Olá, boa tarde. O meu nome é Charlita e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a história de Vladimir Nabokov. Ele nasceu em 22 de abril de 1899, em São Petersburgo, no Império Russo, e veio a falecer em 2 de julho de 1977 em Montreal, na Suíça. Ele foi romancista, professor universitário, entomologista e leptoterologista. Isso aqui é uma parte da entomologia onde eles estudam as borboletas. Ele gostava muito ele tinha isso até por hobby. Bom, na adolescência, antes disso, a família dele falava 3 idiomas em casa, tá? Ele era trilíngue desde criança. Falavam francês, inglês e russo. Na adolescência, ele lançou uma coleção com 68 poemas, o Stick. Em 1916 isso foi que aconteceu, tá? Que ele escreveu esses poemas. Um pouquinho depois, começou a Guerra Civil na Rússia. E o país, o que aconteceu lá, né? O país se dividiu em grandes exércitos que lutavam entre si em busca do poder. Ao final dessa guerra, quem ganhou foi o Exército Vermelho, conhecido como os bolcheviques. Durante esse período, a economia ficou vulnerável, a economia da Rússia ficou vulnerável e a família do Nabokov resolveu se mudar para a Europa Ocidental. Lá, eles foram então primeiro para a Inglaterra, onde o Vladimir estudou zoologia, línguas eslavas e românicas. E lá também ele escreveu o romance Glória e a verdadeira vida de Sebastian Kneipp. A família acabou voltando para a Alemanha, tá? Mas o Vladimir ele voltou só em 1922, quando ele terminou os estudos. E aí eles viveram numa comunidade russa lá em Berlim. Ele casou, teve um filho, o Dmitri. Esse Dmitri, depois, ele acabou ajudando o Vladimir a traduzir as obras dele, tá? Eles ainda ficaram um tempo na França. Ele e a esposa. E o filho, né? E depois, eles migraram para os Estados Unidos. Mais uma vez, pedindo exílio. Dessa vez foi porque, então, a Alemanha que estava em guerra. Lá nos Estados Unidos foi onde ele exerceu a maioria dessas profissões e também ele criou aí então raízes com a família dele. Ele conseguiu se naturalizar americano e isso fez com que ele tivesse tivesse os mesmos direitos do que um cidadão americano tinha. Como ele vinha de fugido, sempre de guerra, ele sempre era tratado como gringo, digamos aqui, né? Como um estrangeiro. E ele não tinha todos os direitos. Lá, ele realmente, podemos dizer assim, que ele ganhou a paz, ele conseguiu fixar residência. Vamos lá, as principais obras do Vladimir. Teve A Defesa, O Dom, Lolita, Pnin, Fogo Pálido, em 1962. Teve A Fala Memória, Ada ou Ardor. Isso são só alguns, são as principais, tá? Bom, sobre as características de Nabokov. Descrevia indiretamente alguns momentos da sua vida. Por exemplo, em Fala Memória, ele escreve alguns pontos da infância dele, que ele acha muito legal. Ele adorava a infância dele na Rússia. E outro livro também que ele descreve experiência, momentos da vida dele, desse aqui no caso não foi tão bom. Para quem não sabe, a história de Fogo Pálido se passa onde tem um assassinato por engano. O pai do Nabokov, ele foi morto em Berlim por engano. Vejam só. E ele acabou fazendo um livro relatando isso. Ele escreveu muitos dos livros dele em inglês.
e ele mesmo traduziu para o russo. Ele entendia que se alguém fosse traduzir para ele, não iria ficar, a tradução não iria ficar à altura, não ia ficar como ele queria, né? Como o que ele queria passar realmente. Ele falava que nem todas as pessoas iriam interpretar o que ele queria passar. E essas são palavras dele mesmo. Ele era uma pessoa muito convicta de si. Ele acreditava, outra coisa curiosa dele, né? Ele acreditava que tudo que era coletivo não era criativo e que as grandes coisas eram criadas individualmente. Ele era realmente uma pessoa extremamente individualista. Ao ponto de quando ele ia caçar borboleta, ele ia a maioria do tempo sozinho. Poucas vezes, há relatos que poucas vezes ele levava a esposa dele, a Eva, junto. Perdão, só tomei um gole de água. Ele gostava muito também de dados preciosos. Ele calculava, ele gostava de xadrez, então ele gostava assim de dados precisos, preciosos é bom. E ele tinha isso como regra nas obras dele. Olha só, por exemplo, o espiral, sabe? O espiral, aquele do caderno. Então, para ele era muito mais importante do que o círculo, forma geométrica. Por quê? Apesar dos dois terem a mesma simbologia do círculo, né? Só que o espiral tem vários. Por quê? Porque o espiral contém 3 categorias de regra, diria ele. Tese, antítese e a síntese final, que passa a ser uma nova tese daquilo que viria em seguida. E assim segue o caminho do espiral. Para falar dessas outras características dele, eu vou já entrar no livro Lolita. Começo a contar a história do Lolita e aí isso aqui vai ficando mais claro para vocês, certo? Lolita, ele já teve essa narrativa, ela teve foi rejeitada pelas editoras, teve um grande problema aí. O livro, ele foi o Nabokov queria liberar para as editoras para publicar, quer dizer, em 53. E nenhuma editora quis publicar. Só em 55, uma editora russa que fez a publicação do livro dele. O motivo do qual essas editoras não queriam publicar o livro é que sempre que liam, eles achavam que o livro era completo de pornografia e por isso eles não publicavam. Bom, logo eu vou contar a história do livro e a gente vai discutir um pouquinho se era pornografia ou não. Ele conta sobre uma paixão que Humbert é o nome do cara, ele tem pela Dolores, que é a Lolita. O Humbert, ele vai procurar uma casa para ficar e aí ele vê a menina tomando sol, uma ninfeta, como ele gostava de denominar essas meninas. Ele tinha uma grande atração perdão, ele tinha uma grande atração por essas meninas jovens de 12 a 14 anos. E o que acontece nessa história, né? Para ele ficar perto da Lolita, ele tenta de qualquer maneira casar-se com a mãe e consegue. E essa trama ela se desenvolve com toda a complexidade aí digna do Nabokov. A narrativa, quer dizer, ela estava no auge.
A narrativa era uma escrita que estava no auge naquela época. Só para situar, a gente está aí no final do modernismo, começo do pós-modernismo. Então, o que são isso, né? São movimentos literários, que são períodos onde os autores descreviam a sociedade da época de acordo com a cultura, linguagem e até mesmo de acordo com as ideias deles. A liberdade criadora era uma das características principais do modernismo. E também estava se rompendo com o passado, estava tendo uma grande quebra de paradigmas, onde tudo era padrão e de repente, bum, a gente começa a confrontar tudo, modificar tudo. Perdão, gente. Imaginem, Lolita, eu não posso deixar de falar mais uma coisinha aqui, que eu estava olhando aqui as minhas anotações. Lolita tem também, marca muito a falência do tempo, o tempo ele funcionando como espaço, pegando o jeito do outro. O Humpert, ele sempre se arrependia quando ele estava longe da Lolita, mas uma relação aí de tempo e espaço, né? Esse livro, ele causou muita polêmica, porque o assunto desse livro é muito difícil, é muito delicado para certas culturas. Ele fala diretamente, explicitamente sobre pedofilia. O Humpert, ele é o pedófilo da história e é o narrador da trama, tá? Esse livro, por mais que ele foi acusado de pornográfico por muita gente, inclusive até pelas editoras, ao meu ponto de vista, eu não acho que ele seria pornografia, não. Seria se o Nabokov usasse assim uma linguagem devassa, imoral, alguma coisa obscena. Mas ele não faz isso. Ele não usa esse termo. No entanto, assim, ele não tem papas na língua também. Não posso dizer que tem. Ele é bem direto e ele é voltado para a linguagem masculina. Por exemplo, esse trecho. Não estou nem um pouco preocupado com o que possa chamar de sexo. Qualquer um tem condições de imaginar elementos de animalidade. Atrai-me um objetivo mais elevado. Aprender, de uma vez por todas, a perigosa magia das ninfetas. Vocês concordam comigo que uma mulher não ia conduzir essas palavras, né? Não iria falar assim. Então, é disso que eu estou falando. O texto, ele é voltado, ele tem uma linguagem extremamente masculina. Outra citação que eu tenho aqui, que eu também trouxe. Vou tomar mais um golinho de água. Eu não conseguia parar de olhar para ela, e soube tão claramente como sei agora, que estou prestes a morrer, que a amava mais que tudo que já vi ou imaginei na terra, ou esperei descobrir em qualquer outro lugar. Ela era só um eco de aroma tênue e violeta, e folhas mortas da ninfeta sobre quem eu rolara no passado com tantos gritos. Um eco à beira de uma ravina rubra, com um arvoredo esparso sobre o céu branco, folhas castanhas entupindo o leito do riacho, e um último grito perdido em meio à relva ressecada, mas graças a Deus não era só esse eco que eu adorava. 2 momentos
dois momentos são marcados aqui, dois momentos que eu quero falar para vocês. O primeiro é a mensuração do amor que ele tem pela Lolita, né? Isso aqui é coisa de outro mundo. A escrita... Não, deixa eu falar o segundo ponto aqui primeiro. E a quebra da ilusão, né? A quebra da ilusão da imagem que ele mesmo destruiu, né? É importante destacar, assim, que mesmo ele sendo atingido pelo esse confronto da realidade versus o real e o ideal, ele declara um amor que atravessa essa imagem feita por ele, né? Ele idealizou uma beleza imortal, no entanto, ela acabou envelhecendo, ela acabou não sendo a ninfeta para sempre, mas ele continuou amando ela, então não era só esse eco que ele adorava. A escrita, né, é muito bem feita, então quantas interpretações a gente não tem quando ele fala simplesmente: ela era só um eco de aroma tênue e violeta, e folhas mortas da ninfeta sobre quem eu rolava no espaço com tantos gritos. Então, um eco à beira de uma ravina rubra. Quem não leu o contexto inteiro, quem não leu o livro, não consegue entender do que ele está falando. E isso é muito rico quando a gente está lendo um livro desse. É difícil, é bem difícil de interpretar. Mas depois que a gente pega o ritmo, vai. Aí é interessante, mas foi um livro bem difícil assim para eu ler. Depois desses exemplos, disso que eu trouxe para vocês, eu acredito que ficou mais claro as características de escrita do Nabokov. A gente ainda pode, se quiser, adjetivar alguma coisa do tipo com toques de vulgaridade. Ele tem, né? Ele aqui em cima, por exemplo, ele é um pouco ríspido, mas nada assim muito forte. Tem pessoas que não vão entender quando realmente tem uma cena de sexo ali que ele está descrevendo, porque as palavras são muito certeiras e diferentes de um texto habitual, onde numa pornografia, por exemplo, se usa palavrões e palavras aí obscenas para tratar dessa sexualidade, né? Eu acredito que o emprego de cada palavra desse livro foi muito bem pensado pelo autor. Bom, sabendo que a escrita foi feita aí pelo um ponto de vista masculino, é claro que a mulher que leu Lolita ela vai ler diferente de um homem, e ela vai ter as interpretações dela de maneiras diferentes. Então, assim, Rupert ele fez algumas coisas, fez várias coisas com Lolita e coisas ruins, e ele tenta por exemplo, ele tenta dar remédio para ela dormir, para que ele pudesse acariciar ela sem que ela percebesse. Era um fetiche dele, e nenhuma mulher faria isso, sabe, em sã consciência, né? Ele queria aceitar. Nenhuma mulher ia fazer isso. Ele tomar remédio para satisfazer um desejo dele, coisa de outro mundo. Então, o que eu quero ver com vocês, né? Deixar para vocês pensarem um pouquinho. Como que uma adolescente brasileira iria interpretar esse livro? E uma mulher de um país islâmico, onde as meninas se casam cedo. Será que essa mulher ia ter a mesma
a mesma percepção, a mesma interpretação dessa adolescente brasileira que lesse esse livro. Eu quero deixar isso para vocês conversarem um pouquinho em sala. A minha opinião é que, com certeza, a adolescente brasileira não iria terminar de ler o livro. Ela não ia gostar. E talvez a mulher do país islâmico, ela iria se identificar um pouco mais. E como parece que a maioria delas não gostam de ser tratadas assim, elas iriam repugnar muito o Rupert. Mas iriam aceitar porque já é da cultura delas, né? Bom, a gente sabe que o Rupert é pedófilo, ele é um maluco, ele já tentou pedir ajuda num psiquiatra e tudo mais, mas foi tudo em vão. E também vale constar aqui que não foi ele que transformou ela, né? Ela já era pedófila, perversa, antes de conhecer ele. E aí, gente, de quem é a culpa? É dele de ter abusado dela de ter se deixado levar? Como é que... Como que fica isso tudo na cabeça da gente, né? Pois é. Se fica pensando o tempo inteiro nisso, quando tá lendo a gente sempre quer achar essa resposta. E o narrador, ele é tão convincente que às vezes assim fica... Eu fiquei com pena dele até. Fiquei com algumas peninhas dele. Por fim, o que acontece? O Rupert mata quem rouba a Lolita dele. Ou seja, ele não deixa terminar o tal espiral. Lembra do espiral que eu falei pra vocês? Grande, Nabokov. Ele mata simplesmente porque depois a Lolita cresce e tudo mais e ela fica com outra pessoa. E ele não admite isso. Ele vai lá e mata o cara com quem a Lolita ia ficar. Na minha opinião, o livro, ele bagunça um pouco assim. Bagunça bastante a cabeça do leitor. A minha cabeça ficou bem confusa. Eu tive que ler muitas vezes. E até conversar com outras pessoas que já conheciam o autor para ver se ajudava eu a interpretar o livro bem. Mas foi bem rico. Então, assim, bagunçou bem bastante a minha cabeça. Um dos fatores aí que prendeu a minha... que prende, né, o leitor, é saber que já na primeira página ali a gente lê que o Rupert foi preso. E aí a gente fica pensando, como assim o cara foi preso? E aí tu quer ler a história até o final para entender por que ele foi preso, né? Gera muito interesse para saber como que isso aconteceu. O Rupert, ou melhor, o narrador, ele não se mostra... Ele se mostra queridinho, mas ele não se mostra confiável. Ele é um pedófilo, perdidamente apaixonado por ela, pela menina. E, bom, quando nesse tipo de caso, quando o principal, né, ele mesmo é o vilão, é o narrador, ele vai se camuflar, né? Ele vai mostrar somente o lado bonito da história. Eu me deixei levar mesmo vários momentos, assim, e até cheguei a pensar que ele podia ser perdoado. Quando ele relatava ali o amor que ele sentia por ela, que era uma coisa bem forte. Mas aí depois, pensando em tudo que ele fez com ela, da forma que ele fez, que ele abusava mesmo dela. E levando em conta a cultura que eu, Charlita, tenho, ele precisava ficar preso mesmo. Bom, para finalizar, eu quero falar para vocês que Lolita, ele foi um dos livros mais vendidos aí em 1958 e ele é um dos mais vendidos do Nabokov, tá? Ainda quero falar também de Fogo Pálido. Ele ganhou lugar entre os maiores. O Nabokov, com o Fogo Pálido, ele ganhou
lugar entre os maiores romancistas do século XX. Por isso que eu falei dele. Eu agradeço a vocês, espero que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês com mais esse autor e deixo um grande abraço para todos. Muito obrigada.